Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Dá um glória a Deus aí bonitinho para me deixar feliz. Glória a Deus. Ó, que maravilha. Quero agradecer primeiramente, honrar essa casa que sempre me acolhe. É uma alegria muito grande estar aqui. Sinto como parte de uma família. Amém? Toda vez que a gente chega, nos falta braço para dar abraço, De tanta gente que a gente abraça. E como é bom rever pessoas que fazem bem para a nossa alma, para o nosso espírito, nos ajuda a crescer enquanto gente, enquanto ser humano, enquanto família, Eu confesso que desse altar sempre saíram palavras de vida que transformaram a minha casa, a minha esposa, os meus filhos. Eu vim a convite do André, que é servo da equipe. Minha esposa ficou em casa com os meus 3 meninos, e meu menino maior queria vir. Falou, me leva junto, pai. Eu falei, cara, não dá, porque você precisa ficar no meu lugar. Às vezes sua mãe precisa de alguma coisa, agora você é o homem da casa. Então, não sei se ele ficou muito convencido disso, mas ele ficou. E eu estou aqui. Amém? Então, agradeço a oportunidade que sempre me é dada nesse altar. Para mim é uma honra e uma responsabilidade, porque não é fácil pregar num lugar onde a palavra ela é viva. Amém? Aonde a palavra é o quê? Viva. E por isso nós precisamos estudar a palavra para que ela continue sendo vida. Eu acredito assim que você na sua comunidade, você na sua casa, você no seu bairro, você na sua cidade, você é um reflexo daquilo que você recebe aqui, porque é aqui que você se alimenta. Amém? Então o alimento que você recebe aqui é o alimento que você vai dar para os teus filhos, que você vai, enfim, compartilhar na mesa com aqueles que te encontram no dia a dia. E se eu não estou atento àquilo que estou recebendo, pode ser que eu não consiga repassar com fidelidade aquilo que estou recebendo aqui. Amém? Porque a palavra é fiel, a palavra aqui ela é verdadeira e ela sai deste altar com uma fidelidade. Ela tem um custo de horas de oração, de joelho no chão, de jejum e de entrega, que nós sabemos muito bem, e o seu João não esconde isso. Amém? E eu quero poder pegar aqui a continuação daquilo que o seu João está falando, afinal de contas nós somos um time. Então ele estava falando de uma casa, certo? Que Ageu vem dizendo que esta casa precisaria ser reconstruída, ok? Amém? E estamos no Retiro Mariano, falando de Maria. Então, te convido a pegar um texto comigo, que é um texto conhecido de todos nós. Lucas 1, 26. Por favor. A minha Bíblia é diferente. Qual página que é? 345 a página. 1345, a página de Lucas 1, 26. É a anunciação. Algo que nós conhecemos, Decoro e salteado. Acredito eu. Quem é católico, cristão, conhece esse texto. E conhece essa história. Talvez você já tenha ouvido, talvez você já tenha visto, talvez você já tenha encenado essa história, ou assistido algo em relação a isso. Isso, capítulo 1, versículo 26. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, pede ajuda aos universitários, que com certeza estão sentados do seu lado. Mas acho que está todo mundo achado aí, Vamos lá. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, o quê? Desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe, alegra-te, cheia de graça, ou ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com esta palavra e pôs-se a pensar qual era o significado de semelhante saudação. O anjo, porém, acrescentou, não temas, Maria, encontraste graça, encontraste o quê? Junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz a um filho, e o chamarás com o nome de Jesus.
Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir ou te envolver com a tua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, ou eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo a deixou. Amém? Amém. Diante desse fato, desse cenário, desta cena sobrenatural, quem aqui já recebeu um anjo na sua casa? Ele falou com você e trouxe uma mensagem do alto. Amém? Então você há de convir comigo que essa moça era uma moça especial, sim ou não? Certo? Agora nós estamos falando da construção de uma casa, aonde Deus quer habitar. Fala comigo, uma casa aonde Deus quer habitar. Porque entenda, a vontade de Deus foi sempre estar junto do homem, foi sempre estar com o homem. Se nós formos pegar o início da criação, Deus faz um jardim chamado Éden, que significa prazeres, ou seja, um jardim dos prazeres, e o prazer maior que havia neste lugar era estar com Deus. Eu imagino que Adão e Eva não viam a hora da brisa do dia, ou seja, do entardecer, para que Deus viesse ao encontro deles, e eles pudessem ali interagir com o Criador, interagir com o seu Pai que os fez. Amém? Não é gostoso quando você entra numa oração e você sente a presença de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, como você queira falar? É bom, não é? Agora imagina eles que experienciaram isso na real, eles viram, eles tocaram, eles ouviram, eles estavam juntos, eles testificaram aquilo que o Senhor estava falando. Eu não sei você, mas eu sonho com este momento, amém? Eu sonho com o momento de poder olhar e contemplar a face do meu Senhor. Eu sonho com este momento de poder sentar à mesa e ouvir o som da sua voz. Eu sonho com este momento de poder interagir, assim como eu estou interagindo com você, interagir com o meu amado. Quem sonha com esse momento, diga amém. 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 E tudo é possível àquele que... Então olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, ó, se você crê, esse sonho... Não, está fraco. Fala para ele, se você crê, esse sonho pode se realizar. Amém? Então Deus faz um lugar, Ele faz uma casa, porque o jardim do Éden era a casa de Adão e Eva. Amém? O jardim do Éden era a casa de Adão e Eva. E nesta casa onde Adão e Eva estão, o Senhor vinha toda tarde. Está escrito na Bíblia. A ideia de Deus foi sempre essa. Porém, Adão e Eva, como nós, nos desviamos deste lugar, neste ambiente em que nós estávamos inseridos. Vamos comigo para o texto. Vai comigo lá para Gênesis. Eu gosto de pegar a Bíblia porque eu aprendi isso aqui. Gênesis 2. Sete. Vamos pegar no 4. Gênesis 2, 4. Eu tenho tempo, dá para a gente poder estudar bem legal. E entender, porque, meu irmão, se tem uma coisa que eu peço a Deus é que as pessoas entendam o que eu estou falando. Porque aquilo que você entende, o diabo não pode te roubar. Amém? Aquilo que, porque a conversão, o que é metanoia? É mudança de mente. É mudança de mente. São muitos conceitos na tua mente que precisam cair, para que Deus coloque uma palavra de vida e de verdade. Aqueles que caminham na verdade, a mentira não os toca. Amém?
Então eu preciso entender, fala para o irmão, você precisa entender, irmão, falei para ele. Precisa entender. Porque, escute, se Maria não tivesse o entendimento, e nós já vamos chegar lá, do que aquele anjo estava fazendo na casa dela, talvez ela teria agido como Zacarias fez no templo. E nós já vamos chegar lá. Mas ela entendeu, ela sabia o que estava acontecendo naquele momento. E eu já vou mostrar para você por quê. Mas eu quero te mostrar que a ideia de Deus é morar na sua casa. Ele quer morar na sua casa, e Ele está hoje, através do Espírito Santo, pedindo licença para entrar na sua casa. Você não pode dizer assim: Senhor, eu te dou licença, mas a casa ainda está fechada, a porta está trancada, o pecado está lá dentro, eu não mudo de vida porque eu não aceito esta verdade. Não, a partir do momento que eu aceito essa verdade, a porta já abriu. E aí, não é você que vai falar assim: ó, Satanás sai. Não, é Ele que vai botar o pé e o diabo vai sair, amém? Amém? Porque quando Satanás olha para Cristo, ele vê a cruz, e Cristo já o venceu na cruz, amém? Você precisa entender isso. Então Deus fez um jardim, e fala para o irmão: o jardim era bonito, diz aí, amém? Lá diz, no texto, que Deus criou todo tipo de espécie de árvore frutífera. E o homem ia se alimentar dessas árvores. Cara, eu não sei você, mas eu estou muito afim de comer um fruto dessa árvore. Porque deve ser muito saboroso. Amém? Não sei, estou sentindo vocês meio tristes. Está acontecendo alguma coisa? Escute, eu não sei se você já teve a experiência de ir para fora do Brasil. Eu já fui. E cara, eu fui comer um pêssego em Barcelona, não tinha gosto, não tinha sabor, era seco. Fui comer uma banana na Inglaterra, meu Deus, você não sentia sabor. Eu pensava: meu Deus, que saudade das frutas do Brasil. Agora, se as frutas no Brasil são boas, imagina no jardim do Éden. Imagina o sabor que não é naquele lugar. E esse lugar está reservado para nós. Fala, irmão, esse lugar está reservado para você. Porque me custa acreditar que Deus criou algo, colocou o homem, teve que tirar o homem daquele lugar e disse assim: não, agora ninguém mais habita aqui. Não. Ele já sonhava com você lá. Eu imagino quando Deus interagia com Adão, ele já via ele já via você lá. Ele ficava pensando assim: poxa, quando o Renato chegar aqui vai ser da hora. Eu não vejo a hora do Renato estar aqui. E você se coloque nesse lugar, porque Deus é soberano. Fala para o irmão: Deus é soberano. Ele sabe de todas as coisas, sim ou não? Sim. Ele já sabe o que vai acontecer, sim ou não? Sim. Amém? Eu acredito que tudo está debaixo do governo da mão de Deus. Tudo. Mas então por que Ele permite tanta desgraça? Por causa das nossas escolhas. Ele deu uma escolha para Adão e para Eva. E eles fizeram a escolha errada. Fala para o irmão: cuidado para você não fazer a escolha errada, irmão. Fala aí para ele. Porque a tua escolha hoje vai depender do teu amanhã. Se você toma uma escolha errada hoje, isso pode frustrar o teu amanhã. Mas se você tomar uma escolha certa hoje, isso pode ser vitória para você amanhã. Amém? Agora vamos pegar o texto. No tempo em que Deus fez a terra e o céu, não havia nenhum arbusto dos campos sobre a terra, e nem a erva dos campos tinha ainda crescido, porque Deus não tinha feito chover sobre a terra. Quem é que faz chover sobre a terra? E não havia homem para cultivar o solo. Homem para quê? Pergunta para o irmão: você tem cultivado o solo da sua casa? Amém? Porque talvez você diga assim: eu tenho. Eu trabalho de segunda a sábado, das 8 da manhã às 6 da tarde. A mulher pode dizer: sim, eu acordo 6 horas da manhã, eu faço café, eu arrumo os filhos, eu mando eles para a escola. Ok, tudo bem, mas a palavra cultivar, ela vem de uma raiz de adoração. Enquanto Adão cultivava o solo no jardim, ele não trabalhava, ele adorava, porque o peso do trabalho ainda não estava sobre ele, porque Adão ainda não tinha pecado.
O que nos impôs o peso do trabalho foi o pecado. E hoje o mundo corre atrás do dinheiro, por quê? Porque lá atrás ele se rendeu a este Deus chamado dinheiro. Mas a partir do momento que você se renda ao Deus Todo-Poderoso, Criador, dono do ouro e da prata, o trabalho não vai ser mais um peso para você. E quando você estiver limpando a casa, serrando, cortando, pregando, construindo, vendendo, comprando, você vai estar fazendo tudo por Ele, porque por Ele, para Ele, são todas as... Tudo é tudo, irmão. Não é só tua vida religiosa. A gente tem uma mania de separar a nossa vida religiosa da nossa vida cotidiana. E não existe isso. Você não é um ser bipolar. Você é único. Olha para o irmãozinho que está do seu lado e diga, você é único. Fala para ela, você é única. Ei, Deus te fez único. Para quê? Para adorá-lo. Para estar com Ele, em todos os momentos, todas as horas. Se eu entendo isso, a minha vida é transformada, e a vida das pessoas que estão à minha volta também, porque elas vão olhar para você, e elas vão falar, você é diferente. Nossa, é diferente, eu fui ali, a moça nem olhou na minha cara, a atendente, ela não me deu nem bom dia, ela perguntou assim, o que você quer? Ah, é um sapato? Tá, a gente não tem dessa cor. Você não, você me deu bom dia, você me fez sentar, você conversou comigo, você antes de perguntar o sapato que eu queria, você perguntou como que você está, porque eu não estou preocupado em vender um sapato para você, eu quero saber como que você está, porque se você estiver bem, o teu sapato vai fazer bem. Agora, se você estiver mal, você vai ter 30 pares de sapato e você não vai estar bem. Amém? Pergunta, irmão, se ele está entendendo? Ei, escute, você não precisa ser um religioso e nada contra a religião, pelo amor de Deus, me entenda, para ser um cristão ativo na sociedade. Você não precisa fazer parte de um grupo de oração para ser um cristão ativo na sociedade. Seja onde você estiver. Porque entenda, nós somos casa ambulante de Deus. Então quer dizer que se Ele habita nessa casa, aonde eu estiver, Ele... Não, mas daí alguma coisa sai do prumo, você arrepia. Não é? Igual o gato uriçado. Pergunta aí para o irmãozinho que está do seu lado, você arrepia, irmão? Pergunta aí para ele. O problema não é arrepiar. Porque eu também arrepio. O problema é arrepiar com facilidade. O demônio, ele encontrou um jeito. Então você está todo feliz, você saiu do retiro segunda-feira, xabaralabai, aí eu vou lá e tal, aí você chega lá, o negócio não está do jeito que você quer, você arrepia, com facilidade, você está comendo do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, todo dia, só que você não enxerga, mas daí depois eu vou orar, rezar, chame como você quiser, só que parece que tem uma parada que não, sabe? Você faz, você ora, mas... Ei, sabe uma coisa que eu aprendi? Quanto mais tempo eu passo com Jesus, mais tempo eu me torno parecido com Ele. Você já viu um casal que vive há muito tempo junto? Eles vão ficando igual. Eles riem igual, eles falam igual, eles gesticulam igual. Às vezes o filho fala, pai, você está falando igual a mãe. Ô mãe, você está falando igual ao pai. Por quê? Intimidade. Agora eu trago isso para esse relacionamento casa. Casa é lugar de intimidade. Os homens aqui, na tua casa, tá só você e tua esposa. Você não sai de toalha do banheiro? Muitos saem, sim ou não? Sim. Na tua casa, só você e sua esposa, seus filhos, você não abre a tua geladeira, sim ou não? De madrugada, de noite, de manhã, de tarde, você faz o que você quiser. Você fecha até com o pé, amém? Por quê? Porque a tua casa é um lugar de intimidade. Agora, quanto mais tempo eu passo com Ele, na minha casa, mais parecido eu fico com Ele. Então, se eu estou me tornando parecido com o mundo, é porque eu estou passando mais tempo com o mundo. Com as redes sociais, com as notícias, com as comunicações, com o alimento que o mundo está me dando. E estou gastando pouco tempo com Ele. Aí eu quero que a minha vida seja transformada, mas não dá. Por quê? Porque você está gastando mais tempo com as coisas que não são prioridades. E a prioridade você deixa para 10 minutos, 5 minutos do seu dia, 15 minutos.
20 minutos e olhe lá. Pergunta aí para o irmão, é verdade? Pergunta aí. Amém? Se eu for perguntar para você quanto tempo você gasta em oração, não precisa responder para você não passar vergonha. Eu rezo o terço, 15 minutos? Um terço bem rezado, rapidinho, igual... Tem gente que reza assim, né? Por quê? Porque você está fazendo um compromisso. Agora não. Sabe o que Jesus quer? Ele quer isso aqui, ó. Ele quer... Presta atenção. Ele quer isso aqui, ó. Quer isso aqui, ó. Quer sentar com você. Ele quer tempo com você. Amém? Pergunta, irmão, você tem tempo para ele? Pergunta aí. Tem tempo para ele? Quando chega uma visita na sua casa e você está trabalhando, tá? Você está lavando, passando, cozinhando, sei lá. Uma visita que você não via há muito tempo, porque tem aquelas visitas que enchem o saco todo dia, né? Você já vai fazendo as coisas para ir embora de uma vez. Não, uma visita que você não vê há muito tempo. Você está lá na atividade. O que você faz? Para tudo. E você faz o quê? Senta com a visita. Amém? Agora essa visita é ilustre. Meu Deus, é o Senhor que vai visitar o jardim. É Ele que vai entrar nessa casa que o seu João estava falando. Como é que eu vou recebê-lo? 15 minutos de um terço? Jesus acabou? Tchau, porque eu tenho coisa para fazer. Meia hora de uma novena? Uma oração para comer? De 1 minuto, porque se demorar muito esfria a comida? É assim que nós temos tratado o nosso Senhor. E aí nós queremos algo dele, como se ele fosse um mercado, um shopping, um vendedor ambulante, que passa de hora em hora na nossa casa perguntando, você precisa de alguma coisa? Não, está errado. Ele quer interagir conosco, ele quer se relacionar conosco. Dentro de uma casa tem relação ou não? Sim ou não? Qual é a maior reclamação das mulheres casadas? Meu marido não me escuta, ele não conversa comigo, ele não me dá atenção. Essa mulher está sentindo falta do quê? De um sacerdote que entendeu o seu sacerdócio e sentou para conversar com Jesus. E agora Jesus é ela, então ele senta e a escuta, ele senta e perde tempo com ela, né? Perde tempo, já vou falar assim, porque o homem tem um tempo precioso, não é verdade? Perde tempo com ela. Fala, meu amor, e você olha para ela. Qual é a segunda reclamação da maioria das mulheres? Ele não olha para mim. Eu estou falando, você está olhando para lá, está na caixa do nada, porque inventaram uma caixa do nada. Eu não tenho caixa do nada. Diz que o homem só pensa uma coisa. Meu Deus, eu penso 300 coisas ao mesmo tempo. Minha mulher está trabalhando, nessa época de pandemia eu não estou, porque eu trabalho com entretenimento, não tenho público. Minha mulher está trabalhando. Eu lavo, eu cozinho, eu limpo a casa, eu faço a marcenaria lá fazendo uns armários, eu faço tudo ao mesmo tempo. Então que papo é esse que o homem só sabe fazer uma coisa? Eu não sei que tipo de homem é esse, eu não sou assim. Amém? Ele não olha para mim. Por quê? Porque este homem e essa mulher não estão gastando tempo com o amado. Porque a partir do momento que eu começar a escutar Jesus, que eu começar a me relacionar com ele, eu vou aprender a me relacionar com a minha mulher, que você diz que é tão difícil. A partir do momento que eu começar a me relacionar com Jesus, eu vou começar a me relacionar com este marido, que você diz que é tão difícil. A hora que eu começar a olhar para os olhos dele, eu vou começar a ser transformado de dentro para fora. E aí então, eu vou poder olhar para a minha mulher com verdade. Sem fingir que eu estou escutando. Só que se eu não pratico isso, não vai ter isso aqui, cara. E a casa vai ficando problemática. A casa vai ficando problemática. Pergunta para o irmãozinho que está do seu lado, e a casa está problemática? Amém? Quem faz chover? Quem faz chover? Então é ele que vai fazer chover lá dentro da casa. Agora, se eu não buscar a Deus através de Jesus, que é o mediador entre Deus e os homens, não vai chover nunca, irmão. Você vai bater, vai correr, vai gritar, e não vai chover, porque é você que está querendo chover. E fala para o irmão, você não é índio para fazer chover, irmão. Fala aí para ele. Fala aí. Amém? É só uma brincadeira.
Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Agora Deus criou um ambiente para o homem e a mulher estar. E olha só, vamos lá, continuando o texto. 6. Entretanto, um manancial subiu da terra e regava toda a superfície do solo. Então Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas o hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, ali colocou o homem que modelara. Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas, de ver e boas de comer, e árvore da vida no meio do jardim, árvore do conhecimento do bem e do mal, enfim. Deus criou o ambiente, alimento, tudo que o homem precisava e colocou o homem lá dentro e falou, agora você cuida disso aqui que eu estou te dando. Quem que cuidava, Deus ou o homem? O homem. Quem que criou? Quem que cuidou? De novo, para fixar. Quem foi que criou? Quem foi que cuidou? Então quem tem que cuidar da casa é você. Não adianta você falar para Jesus, Jesus, cuida da minha casa. Ele fala, não, é você que cuida da casa. Mas eu não sei. Então senta aqui, que eu vou te ensinar. Eu não sei, senta aqui que eu vou te ensinar. Mas você gasta tanto tempo tentando resolver aquilo que não tem solução, e você perde muito pouco tempo sentando e aprendendo com o mestre. E quem ensina é ele que dá o dom, é ele que diz como você deve trabalhar. Gente, pelo amor de Deus, olha o que fala aqui, volta comigo um pouquinho, 1:28, 1:27. É a mesma cena sendo relatada de uma outra forma. E por que Deus relata a mesma cena duas vezes? Para mostrar para você a importância que o homem tem naquele lugar, que a mulher tem naquele lugar. Agora, olha que incrível que você e eu recebemos, porque entenda, Deus não te deu uma casa, te deu uma família e jogou você lá dentro e disse assim, ó, se vira, meu chapa. Vai aí, se vira. Não, antes dele fazer, ele já te preparou. Então o que você precisa está dentro de você, mas você só vai encontrar quando você sentar com ele, quando você gastar tempo com ele. Amém? Você gasta o tempo o dia inteiro fazendo as suas coisas, aí à noite você vai para 15 minutos de oração. Atribulado desses 15 minutos, fala para mim. Quanto tempo desses 15 minutos foi de qualidade? 5 minutos? 2 minutos? Às vezes nem é, porque você está orando e você está pensando em tudo que você tem que fazer depois. Como fica essa casa? Hoje nós estamos vendo casas angustiadas com medo. Tem gente que fica sabendo do diagnóstico, morre do coração. Você parou para ver o nível de jovens morrendo de ataque cardíaco? Esses dias morreu um menino de 28 anos na minha cidade. Morreu do ataque no coração. Não sei como é que chama esse trem aí. 28 anos. Fico pensando, meu Deus, eu com 28 anos, cara, eu nem pensava em ficar doente. Amém? Ainda bem que eu conheci Jesus. Amém? Pelo amor de Deus, os caras estão morrendo de ataque do coração. Ei, que geração é essa fraca? Que geração frágil? Que geração doente que nós estamos criando? É a geração digital, onde não tem tempo para cuidar da sua casa, mas tem tempo para ficar numa rede social, falando um monte de porcaria, vendo um monte de coisa que não alimenta, 1 hora, 2 horas, 3 horas, o dia inteiro. Mas essa é a nossa vibe, cara, é a sua, mas tudo que é demais faz mal. As redes sociais são uma bênção. Eu posso me comunicar com alguém, eu posso ver uma notícia, mas você precisa filtrar aquilo que está entrando na sua casa, chamado coração. Porque senão, essas notícias te trazem perturbação, te trazem morte, te trazem desespero, e você acha que tudo está perdido. Quando na verdade não, Deus quer que você se encontre. Fala, irmão, Deus quer que você se encontre, irmão. Fala aí para ele. Amém? Agora olha só, se é 1:27. Foi isso que eu falei? 1:27? Amém?
Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus Ele o criou, homem e mulher Ele os criou. Homem e mulher Ele os... Quem foi que criou? Deus. Então se foi Deus que criou, veja bem, eu tenho a oportunidade de fazer alguns trabalhos manuais. Às vezes você faz um trabalho manual como esse, essa cruz não era branca antes. Estou certo ou estou errado? Certo, né? Então alguém chegou aqui, olhou e falou, poxa, se eu pintar essa cruz de branco vai destacar mais, vamos fazer algo diferente? Aí essa pessoa veio e tirou ela daqui. Talvez ela esteja parafusada aqui. Não sei, às vezes fixa, eu não vou tirar daqui. Aí ele levou para uma oficina. Imagino eu, ele lixou, porque ele tinha uma lixa. Ele passou um pano, porque ele tinha um... Limpou. Aí ele passou, sei lá, um produto, para não pegar cupim, mas porque ele tinha o produto. Aí ele passou a tinta, porque ele tinha a... Agora não adianta ter a lixa, não adianta ter o pano, não adianta ter o produto, não adianta ter a tinta se não souber pintar, se não souber lixar, se não souber como é que faz. Amém? Agora, Deus te deu uma casa, Ele te deu um marido, Ele te deu uma esposa, Ele te deu uns filhos, e Ele colocou dentro de você a habilidade para trabalhar com isso. Ele colocou dentro de você para colocar nos teus filhos a habilidade de levar o evangelho. Ele colocou dentro de você a habilidade de lidar com aquele marido estressado, de lidar com aquela esposa difícil, de lidar com aquele pai e aquela mãe que não te entende. Ele colocou dentro de você, mas você não encontra por quê? Porque as notícias do mundo estão sufocando aquilo que grita dentro de você. E aí há um conflito entre o espírito e a alma, E aí muitos fazem o quê? Se matam. Ao nível de suicídio que nós estamos tendo. Amém? Quanta gente morrendo? Por quê? Porque não consegue resolver problemas. E se tem uma parada que é da hora, é resolver problema. Fala para o irmão aí, é da hora resolver problema. Fala aí. Porque não é gostoso quando o problema é resolvido? Sim ou não? E mais gostoso ainda quando você não faz muita coisa e você olha e fala, nossa, olha o que Deus fez. Eu não acredito. Eu olhei de todos os lados, não dava. Mas você vê, Deus encontrou um caminho aqui e deu certo. Amém? Mas parece que a gente gosta de ficar enfiado no problema. E daí como nós não temos, e você não tem, Fábio, você não tem a solução, falei para ele. Você não tem, quem tem é Deus. Só que o que eu menos faço é buscar Ele. Eu vou no psicólogo, eu vou nas redes sociais. Eu não é. Sigo no Instagram todas as psicólogas e as pessoas. Agora não é psicólogo que está na moda. Agora são os coach motivadores. Meu Deus. Olha o que é um coach motivador. José. Conhece José do Egito? Sim ou não? Sonhador, delirante. Amém? Olha o que é um coach motivador. José, você vai ser primeiro-ministro do Egito. Seus irmãos vão se dobrar diante de você, você vai ser grande. Vai. Agora, olha o processo. É motivador ou não é? É motivador ou não é? Olha o processo. Teus irmãos vão te dar um pau, vão te jogar no buraco, você vai se machucar, você vai ser vendido como escravo, você vai trabalhar de empregado na casa de uma mulher endemoniada, ela vai tentar te agarrar, você vai fugir dela, vão te acusar que você pegou ela, você vai ficar preso 10 anos, e aí depois... você vai ser ministro do Egito. Motivador, né? Aí o coach diz para você que você vai ser ministro do Egito, e você acredita. Só que ele não fala para você o processo que você vai ter que passar para ser ministro do Egito. E aí quando você dá o primeiro passo e toma um pau, você fala, essa palavra é mentirosa. É claro, por quê? Porque ele só quer massagear a tua alma, ele quer levantar teu ego. Deus não, Deus ele quer ser real na sua vida. Jesus veio salvar o mundo, sim ou não? Sim. Mas ele passou pelo Calvário. Bateram nele, esmagaram ele, trituraram ele, não em seus ossos, e foi para a cruz. E aí o diabo achou que estava vencido. E aí estava rolando uma festa, e de repente bate na porta do inferno. Quando eles abrem, é ele que está lá. E aí já era, a festa acabou. Se tem alguém que gosta de estragar a festa, é Jesus. Por isso que você é o estraga-festa da tua casa. Você chega, todo mundo vai escondendo a cerveja, vai apagando o cigarro, e pelo amor de Deus, não é você, é que Jesus está chegando junto no ambiente. Está entendendo?
Só que daí na hora da oração, o tio bêbado não ora. A cunhada encapetada não ora. Daí eles falam assim, pede pro Zé fazer uma oração pro almoço. Só que daí se o Zé for um religioso, ele não vai orar porque ele fala, eu não abençoo cerveja. Não, Zé, mete fogo neles. Mete fogo neles, porque pode ser que lá pelas tantas o cara esteja tão alto que ele começa a ver anjo voando. E ele fala, Zé, eu quero esse Deus que você apresentou aqui nesse almoço. Mas se o Zé estiver cheio de preconceito, o Zé vai fazer uma oração preconceituosa que não vai tocar ninguém. E eles não vão querer nem ir na igreja do Zé. Olha para o Zé aí e pergunta, você está entendendo, Zé? Meu irmão, se tem uma coisa que eu aprendi é aproveitar as oportunidades. Seja 5 minutos, numa oração de almoço, aproveitar as oportunidades. O melhor tempo para se evangelizar é agora. O povo está com medo. Você senta no ônibus, a pessoa já faz assim. É que não dá para tirar, né, no ônibus a poltrona, né? Na igreja. Aí ela fala assim, morreu gente, né? Cara, entra com a palavra, fala, mas a morte não é o fim. Como assim? Jesus Cristo nos chamou para a eternidade. Daqui a pouco essa pessoa está de joelho na tua frente para você rezar para ela. No início da pandemia, quantas pessoas eu evangelizei lá naquela Venceslau? Aí começou a vir as notícias, né? Deus me inspirou, escreve nos papelzinhos, em salmo, umas palavras, eu escrevi, à mão, 50, todo dia, saía distribuindo na rua. Hoje as pessoas me encontram e falam assim, não tem uma mensagem daquela? Amém? É o melhor tempo para a igreja se manifestar, é no meio do caos. A igreja sempre se manifestou no meio do caos. Essa menina, Maria, ela ficou grávida através do Espírito Santo, no meio do caos. No meio de um caos. Roma detinha o poder na época sobre os judeus. Eles estavam com medo dos romanos. O Império Romano, os caras, era punk. Se olhasse torto, eles matavam. A mulher que fosse pega em adultério era apedrejada. Já não bastava, os romanos ainda tinham o sinédrio, que era cheio de leis e estavam prontos com uma metralhadora para matar quem vacilasse na lei. Agora essa menina recebe uma proposta. E vamos lá para o texto, porque eu já estou pirando demais aqui, amém? O negócio está ficando doido. Volta lá comigo para Lucas, vou pegar aqui, porque senão eu vou me estender e não vai dar o tempo. E eu quero que você entenda algo. Nós estamos falando de uma casa, amém? Foi assim que nós começamos esse retiro, reconstruir uma casa, amém? E quem é que quer morar nessa casa? Amém. Jesus Cristo quer morar nessa casa. Amém? Muito bem. Maria está num cenário terrível. De um lado ela tem o Império Romano, do outro lado ela tem a lei mosaica. De um lado ela tem a pobreza, de outro lado ela tem, de Nazaré não vem nada. De Nazaré não vem nada. Nazaré era um vilarejo, era uma favela, aqui para você entender. Um bairrinho. Tanto é que quando, não sei se é Felipe ou Natanael que fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque Nazaré não é nem citado como é que fala? Na geografia histórica daquele lugar. Nem citado é. Só para você ter uma ideia. E é lá que o anjo vai. Meu Deus, eu amo Jesus, porque ele faz do nada acontecer alguma coisa. Porque ninguém estava esperando, ok? Os olhos, a mídia, as redes sociais se voltaram para onde? Jerusalém. Uau! Jerusalém? Deve ser de Jerusalém. Quem sabe não é de Roma? Ninguém olhava para Nazaré. E Deus já estava preparando aquele momento. Deus estava preparando Maria? Sim. Como, Renato? Vai comigo para o livro de Isaías. Desculpe essa ida para lá, para cá, mas eu aprendi isso aqui, então você briga com o seu João depois. Isaías 7, 14.
Vamos pegar no 10 para você entender. Isaías, profeta da época, chega para o rei Acás, e eles estavam diante de uma guerra. Eles estavam agitados, opressos, por quê? Porque cercaram Jerusalém. E entenda, o exército de Jerusalém sempre foi um exército muito pequeno. Porém, os homens eram corajosos. Os homens eram o quê? Meu irmão, seja você na sua casa. Meu marido não reza, minha mulher não reza. Reza com coragem. Porque quem luta por você é o Senhor dos exércitos. Só que ele precisa que um soldado se levante. Ele precisa que um soldado só empunhe a espada. Se um soldado empunhar a espada, já era, meu irmão. O diabo perdeu, amém? Já era. Agora, eu não estou dizendo que essa luta vai vencer em um dia. O tempo não é comigo, é com Deus. Mas você precisa empunhar a espada. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Se você estiver com a espada empunhada, o Senhor dos exércitos guerreará por você. Amém? Nosso Deus, ele não é um Deus da guerra, Ele é um Deus da paz. E só pode entrar em guerras quem está em paz. Porque aí nada vai te ferir. Porque você tem um objetivo, você tem um foco e Deus te deu uma palavra. Então nada desvia você daquela palavra. O marido pode uriçar, os filhos podem uriçar, a vizinha, a cunhada, a sogra, pode fazer o tendel. Caiam 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. Agora nós pegamos essa palavra e jogamos ela para Deus. E Deus está dizendo, não, é você que precisa se manter firme. Porque se você se manter firme, quem guerreia por você sou eu. Eu só preciso de uma coluna, bem estaqueada, na minha palavra, bem alicerçada. Bate o vento, vem a tempestade, ela não cai. Então eu vou erigir minha casa sobre você. Porque você erigiu sobre a rocha. Então agora eu venho morar nela. Agora Deus não mora em casa que bateu um ventinho, cai. Deus não mora em casa que veio a tempestade, ela desmorona. Deus não mora em casa que qualquer coisinha já se irrita e quer postar nas redes as indiretinhas para todo mundo ficar sabendo. E às vezes você nem atinge quem você queria atingir. Meu irmão, para de entrar em luta que não é sua. Meu Deus. Para com isso. Seja inteligente, seja mais espiritual. Fala para o irmão que está do seu lado, seja mais espiritual, irmão. Seja mais espiritual, irmão. Minha esposa faz unha. Lá em casa o assunto só é corona com aquelas mulheres que vai fazer unha. Meu Deus, ela vem falar comigo e falou, eu não estou afim de ficar mais sabendo desse negócio. Por quê? Porque para mim tudo está debaixo da mão de Deus. Amém? Então eu faço a minha parte. O que eu faço? O que nós fizemos, a nossa galera? A gente foi para os trevos orar. Todo sábado nós estamos nos trevos orando. Todo sábado nós estamos nos trevos orando. Por quê? Porque a minha luta é aqui, ó. Aqui é para quem é carnal, aqui é para quem é espiritual. Vou repetir, aqui é para quem é carnal, aqui é para quem é espiritual. Agora você decide se quer lutar na carne, ok. Só que você vai sair ferido, você vai sair machucado, você vai sair magoado, você vai ter que ir lá pedir perdão, você vai ter que consertar muita coisa. Agora, se você lutar aqui em cima, meu irmão, nada te atinge, amém? Porque você sabe que é tudo uma represária, porque o que você está fazendo está dando efeito. Amém, irmão? Amém? Pelo amor de Deus. Olha o que diz Isaías. Então nós estamos num contexto de uma guerra. E aí Acás pede um sinal. Fala, você está falando que vai dar tudo certo, então me dá um sinal. Perdão, Isaías fala, pede um sinal. E ele diz assim, não, eu não vou pedir sinal. Olha que homem inteligente. Se você falou, está falado. Cara, quando Deus fala, acabou. Você não tem que ficar confirmando o que Deus fala. Se Deus falou, está falado, meu irmão. Você fica querendo saber se é verdade ou não é. Meu Deus, Deus falou. Fala, irmão, Deus falou, está falado. Fala aí, fala aí. Está falado. Deus disse, haja luz e houve. A luz não ficou, Senhor, é para ir agora? Como que é esse negócio aí? Brilha, não brilha? Eu dou um pulinho, o que eu faço? Não, bum, explodiu a luz. Amém? Deus disse, vai ficar grávida? Ficou? Ficou grávida. Tua prima está grávida. Vou lá, está grávida. Amém? Quem aqui já provou disso? Diga amém.
Você está entendendo? É a palavra dele contra a palavra do mundo inteiro. Ou você crê na palavra ou você crê no mundo. Agora, se você crê no mundo, a tua casa não está firmada sobre a rocha. E o demônio falou que ele volta 7 piores. Não, perdão, ele sai de uma casa, quando ele volta e vê a casa vazia, enfeitada, porém limpa, mas vazia, ele volta com 7 pior. E aí ele arrebenta com aquela casa. Então, meu irmão, não deixa Jesus sair de casa, não. Amém? Não deixa ele sair de casa, não. Senta no pé dele, lava o pé dele, sei lá, faz igual Maria fez. Porque daí, eu vou embora, não, aí você gruda no pé dele, fala, não, fica aqui, só mais um pouquinho. Eu vou passar aquele perfume lá que eu comprei lá, o senhor não sabe o cheiro que tem aquele perfume. Aguenta aí, amém? Não, eu vou embora, não, Marta está fazendo um bolinho ali, aguenta aí. Mas os discípulos, chama todo mundo para comer, não tem problema não, espera um pouquinho, amém? Quando você é bem tratado numa casa, você gosta de ficar assim ou não? Então, daí você faz aquela oraçãozinha michuruca, né? Esfrega o nome do Pai na cara. Senhor, cuida do meu dia, da minha família. Senhor, amém. E você acha que ele foi com você. Fala para o irmão bobinho. Fala para ele, bobinho. Ei, bobinho. Ei, ele não é teu empregado, não. Amém? Ele é meu amado. Amém? Se eu o trato com amor, é diferente. É ou não é? Fala aí as mulheres casadas. As casadas, não sei se eu posso entrar nesse assunto, mas é bem rapidinho. O marido à noite, ele só quer saber de fazer aquilo, né? Pá, entendeu? Só que durante o dia, ele não te abraçou, ele não te elogiou, ele não fez nada. Ele não te tratou bem. Você ficou lá e ele aqui. Aí à noite ele vem se encostando. Tá fácil ou não? Fala aí, mulherada! Claro que não. Por quê? Porque você não deu amor durante o dia. Agora, se você dá amor durante o dia, se você passa ali, e dá uma cutucada aqui, e dá um cheiro ali, e uma palavra aqui, e uma parada ali, não vou entrar em mais detalhes, porque tem jovens aqui, não quero acender o fogo de ninguém, amém? Quando chega a noite, a conversa é outra. Então vamos lá, preste atenção. O nível de intimidade que eu preciso ter com Deus, diz uma palavra no original, dentro da tradução bíblica, que ela se remete à mesma expressão judaica que é usada entre a relação sexual de um marido e uma mulher. Não é que você vai fazer sexo com o Espírito Santo, não é isso, perdão, não é isso. Mas você vai entrar num nível de intimidade com Ele, onde você e Ele vão se tornar um só. Mas se eu não tenho tempo durante o dia, isso vai ser só à noite, eu preciso acender essa chama dentro de mim, porque o Espírito Santo é fogo. O Espírito Santo é o quê? Fogo. Mas talvez eu esteja frio. Então, para eu acender essa chama dentro de mim durante o dia, eu preciso me enamorar do Espírito Santo, ou de Jesus, como você quiser, durante o dia. E como é que eu posso fazer isso? Cantando um louvor, convidando ele para estar comigo. Porque na hora que eu chego à noite para o meu momento de oração, ou de madrugada, ou de manhã, o ambiente já está preparado. Porque eu preparei o ambiente. Amém? Amém, irmãos? Amém. Eu sei que é difícil para você entender isso. Mas se você começar a viver essas experiências, você vai ter experiências que você nunca teve. Porque essa é a minha história. Agora entenda, dentro desse contexto, Maria, essa menina frágil, doce, encantadora, porque ele fala, aqui, perdão, eu estou em Isaías, vamos lá. 7:10. Javé tornou a falar a Acaz, dizendo-lhe, pede um sinal a Javé Deus, ao Senhor Deus. Ou nas profundezas do Sheol, ou nas alturas. Acaz, porém, respondeu, não pedirei nada, não tentarei ao Senhor Deus. Então disse ele, ouve, vós, casa de... Peraí, mas ele está falando com Acaz? E agora ele fala casa de Davi, por quê? Porque a promessa vinha da onde? Da casa de Davi. Então ele traz a memória dos seus pais. Aquilo que foi dito lá atrás para Davi, eu vou levantar um que vai governar. E ele vai vir da sua estirpe. E o seu reino não terá fim. Ele não estava falando de Salomão. Ele estava falando desse que agora Isaías vem profetizar. Então ele traz a memória. E interessante, sabe o quê? Quem era da casa de Davi? Maria ou José? José. E o anjo, quando vem falar com José, ele diz assim, José, filho de fulano, filho de Beltrano, filho de Davi. Pode pegar o texto. Quando José quer deixar Maria,
E o anjo aparece em sonho. Então o que o anjo faz? O anjo remete José à promessa. Ele testifica aquilo que José ficou sabendo. Amém? Porque a palavra de Deus, ela é sempre testificada na nossa vida. Amém, irmão? Se você receber uma palavra, ela vai ser testificada na sua vida. Amém? Continuando o texto. 13. Então disse: ouve vós, casa de Davi, parece-vos pouco o fatigardes os homens, e quereis fatigar também a meu Deus? Pois sabeis que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Quem dará um sinal? Eis que uma jovem está grávida, e dará à luz um filho, e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Tem uma outra tradução que diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Uma o quê? Uma o quê? Então essa virgem foi preparada quando? Quando o profeta liberou a palavra. Maria já era viva, sim ou não? Não. Mas houve uma liberação do céu. E naquele dia, Deus começou a preparar essa menina. Então a casa foi preparada. Quando você encontrou esse homem que está aí do seu lado, essa mulher que está aí do seu lado, você pensa que você encontrou ele ou ela naquela praça, naquela festa, naquele encontro. Alguém já tinha profetizado sobre você. Amém? Isso já tinha nascido lá atrás. Quando tua avó, tua bisavó, tua tataravó, tua mãe, sei lá, falou assim: Senhor, arruma um homem de Deus para minha filha. E talvez essa palavra foi assim, ó, foi lançada. Mas Deus, Ele não deixa de acolher palavras lançadas. Amém? Tanto é que tem um texto que diz que nós vamos ser julgados por aquilo que dizemos, por aquilo que falamos. Por isso que Romanos diz: se você professar Jesus com a sua boca e crer no seu coração que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Ou seja, a palavra que o profeta lançou começou a gerar algo na terra. Só que os homens pensavam que vinha de Jerusalém. Muitos achavam que viria dos grandes centros. E veio da onde? Nazaré. Lá de Nazaré. Lugar que ninguém dava nada. Aquele ali não vai dar nada. Aquele ali, pode esquecer, aquilo lá sempre foi tranqueira. Aquele lá, falar para você, aquilo lá não vai dar nada. E é daí que o Senhor faz vir os melhores frutos. Amém? Porque Ele usa as coisas loucas para confundir os sábios. Ele faz vir da onde não dá para vir nada. Ele tira a água da rocha. Amém? Fala para o irmão aí que está do seu lado, talvez essa seja a sua história. Fala aí para ele. Fala aí. Tua família não dá nada para você não dá nada para o teu casamento, porque a coisa já está virada mesmo. Ou seja, está um caos. Opa, esse é o cenário perfeito para Deus fazer algo. Basta você crer. Fala para o irmão, basta você crer, irmão. Falei para ele. Basta você crer. Porque se você crer, Ele faz. Ele só precisa que você creia. Jesus, quando curava alguém, dizia o quê? A tua? Então é a tua fé. Ah, mas eu já vi tanta coisa que Ele é o Deus do impossível. Tá ruim? É o lugar melhor que Ele adora atuar. É onde não dá nada, é lá que Ele gosta. Por quê? Porque lá naquela cidade não tinha ninguém à altura de ser mãe do rei de Israel. Amém? Naquela cidade não tinha ninguém à altura, ninguém letrado, ninguém estudado, ninguém conhecedor da lei, ninguém que entrava no templo ou saía. Maria, quem é essa? Quem é essa? Quem é essa menina? Agora, sabe o que me deixa motivado? É porque ela não sai correndo quando o anjo aparece. E ela não o questiona de uma forma tipo assim, mas isso não é possível. Porque o que acontece um pouco antes desse anjo fazer a visita a ela? O Zacarias, o pai de João Batista. Zacarias, o nome dele? Pai de João Batista, Zacarias, o nome dele? Ele está no templo. Zacarias era sacerdote, porém, escute, a mulher dele era estéril. A mulher de Zacarias era estéril. Olha como Deus trabalha. A mulher dele era estéril.
E Zacarias era sacerdote, porém ele não era o único sacerdote. Haviam vários sacerdotes. E sabe como eles faziam para poder entrar no Santo dos Santos? Eles faziam um sorteio. Eles sorteavam por tribo, eles sorteavam por família, eles sorteavam por indivíduo. E naquele dia, naquela hora, porque Zacarias e a mulher foram várias vezes ao templo, e aquela mulher sempre pedia para Deus: eu quero um filho, porque para o sacerdote não ter um filho era algo, como que eu podia dizer, era vergonhoso, porque ele não tinha um sucessor que ia entrar no lugar dele quando ele morresse. Todos os sacerdotes tinham filho, mas Zacarias não. Então eu imagino que ele era meio que ridicularizado no meio sacerdotal. Eles olhavam para ele meio assim, falavam: é estéril, né? O cara não tem filho, a gente vai poder deixar um sucessor. Porque infelizmente o ser humano é assim. Só que Deus preparou um momento para eles. Naquele dia foi sorteada a tribo dele, que era menor. Naquele dia foi sorteada a família dele, que era menor. Naquele dia saiu ele. Era ele que ia poder entrar no Santo dos Santos. Meu Deus. Ele ia poder estar ali com Deus, com a sua glória, servir o altar. Sonho de todo sacerdote. E quando ele entra, imagino eu, os sacerdotes lá fora começam a dizer: como que pode o cara? Ele não é digno, ele não tem filho. A mulher é estéril. Ele é o menor das tribos. E ele foi escolhido. Tem alguma coisa errada aí? Amém? Mas Deus tinha escolhido. Mas Deus tinha o quê? Fala para o irmão: quem sabe Deus está te escolhendo hoje? Fala aí para ele, fala aí. Para realizar aquele impossível na sua vida. Diz aí. E ele começa a demorar lá dentro. E os caras pensam: morreu porque está em pecado, é estéril, é um pecador, está morto. Só que lá dentro ele teve uma visão sobrenatural. Um anjo aparece para ele e fala assim: cara, a tua mulher é estéril e ela vai dar à luz a um filho. Só que ele duvida. Ele fala: mas Senhor, vou pegar o texto aqui. É ali em Lucas 1:5. Bem rapidinho aqui. Olha lá. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, e de modo irrepreensível. Eles eram o quê? Justos. E de modo irrepreensível. Quantos anos? A promessa não vinha. Ele não tinha o que ele queria, mas ele continuava sendo irrepreensível. Não blasfemou, não xingou, não chutou o pau da barraca, não disse assim: eu não acredito mais nesse Deus, porque eu estou pedindo e ele não faz, essas coisas não é bem assim, porque olha fulano, olha ciclano, olha Beltrano. Não, eles continuaram sendo, fala comigo, justos. Fala, irmão, seja justo até o fim, irmão, fala aí. Continuando o texto. Olha o que fala. Ambos eram justos diante de Deus, de modo irrepreensível, seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Seguiam o quê? Eles conheciam a palavra. Pergunta para o irmão: você conhece a palavra, irmão? Pergunta para ele. Amém? Ou você só quer o Deus do me dá? Me dá. Parece uma sanguessuga. Me dá. Fala, irmão, para de ser sanguessuga, irmão. Fala aí para ele. Para de ser sanguessuga. Ei, escute, Jesus disse assim, ó. Presta atenção: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em? Então pronto, o que você precisa vai ser dado, se você buscar a sua justiça, o seu reino, buscar ele. Não vê como os lírios do campo crescem e estão vestidos, nem Salomão em toda a sua glória. E você está preocupado com o que vestir? Não vê os passarinhos do campo, eles comem e bebem. E você está preocupado com o que comer? Sou eu que cuido dessas coisas para você. Amém? Escuta, Adão, no jardim, tinha que plantar? Deus já tinha feito. Então, quando você entra no ambiente do Senhor, quem faz é Ele, não é você. Você só colhe os frutos. Mas enquanto você está fora desse ambiente, você quer fazer. Aí você quer fazer com as tuas forças, e com as tuas forças você não chega no resultado esperado. E aí você se frustra. E pior, você se frustra com Deus. Você devia de se converter e voltar para Ele e falar: Senhor, eu tiro a mão, então agora é o Senhor quem faz. Meu irmão, eu vivi uma experiência sobrenatural o ano passado. Bem rapidinho, eu vou contar aqui e eu já concluo. Escuta só. Há 4 anos atrás, Deus me deu uma palavra, mandou eu parar com tudo, e eu não entendia porquê. E eu comecei a entrar em desespero, me enfiei no meio do mato, comecei a buscar Deus, enfim. Uma coisa explodiu dentro de mim.
E eu comecei para um quarto de oração, todo dia, orando. Deus me deu uma palavra. Falou, vai dar aula de graça na escolinha de circo. A escolinha de circo é uma escolinha que eu fundei na minha cidade há 20 anos atrás, 15 anos atrás. E eu tinha saído da escolinha, eu não queria mais voltar. Eu falei, não vou. Ele falou, vai dar aula de graça na escolinha. De graça, sem trabalhar, Tá bom. No outro dia, encontrei um cara que era coordenador desse espaço cultural e falou, você está morando aí? Tô. Você não quer dar aula na escolinha? Deus testifica a sua palavra. Amém? Eu não falei nada para ele. Daí eu falei, vou, né? Daí ele falou, então eu vou ver, para a gente contratar você. Eu falei, opa, vai rolar uma grana. Cheguei em casa todo feliz e falei para minha esposa, vai rolar até um dinheiro, Deus é bom demais. Uau, que maravilha, pá. Enfim, encurtando a história. Eles não tinham dinheiro para me contratar. Eu falei, eu vou dar aula de graça. Trabalhei 1 ano e meio dando aula de graça. Em dezembro do ano retrasado, o prefeito me fez uma proposta. Falou, o diretor de cultura está saindo, você não quer entrar no lugar dele? Você trabalhou 1 ano e meio de graça, a gente quis contratar você, você disse que não, porque Deus tinha te dado uma palavra, não entendo bem esse negócio aí. Mas enfim, eu falei, eu vou orar, o senhor me dá um tempinho? Dou. Fui orar, Deus me deu uma palavra. Ocupa esse lugar vazio e serve a tua cidade. Entrei. Gente, eu nunca tinha trabalhado em cima de uma palavra. Porque a gente se engana quando a gente diz que Pedro andou sobre as águas. Entre as águas e o pé de Pedro tinha uma palavra escrita, dita, vem. Porque se Jesus não diz vem, ele não tinha andado. Amém? Então você precisa de uma palavra, irmão. Eu pisava, abria as portas, porque eu nunca trabalhei num setor administrativo, eu não entendia nada de lei, eu não sabia fazer ofício, nada. Deus foi me levando nas pessoas certas. Eu fiz um trabalho muito legal na cidade, muito legal. Eu comecei a ganhar uma grana. Eu tinha um monte de conta atrasada, eu paguei tudo. Em março veio a pandemia, eu estava empregado. Em abril eu fui promovido, dobrou meu salário. Tomei um pau naquela cidade. Só que aquilo que Deus faz, Ele protege. Amém? Fala comigo assim, o que Deus faz, Ele protege. Amém? As pessoas vinham e falavam assim, você tem direito de resposta, vai lá na Câmara. Eu falava, não, a minha resposta é meu trabalho, e outra foi Deus que me colocou aqui. Se Ele quiser me tirar, Ele me tira, mas se Ele não quiser, homem nenhum me tira desse lugar. Amém? Trabalhei o ano inteiro, paguei todas as minhas contas, no meio de uma pandemia. A pandemia para mim, desculpe, eu sei que morreu muita gente, talvez você perdeu entes queridos, mas a pandemia para mim foi uma benção. É isso que Deus faz com quem é justo. Fala para o irmão, é isso que Deus faz com quem é justo. Fala aí. Amém? Mas eu acreditei. Esse homem, Zacarias, ele titubeou. Olha lá, vou pegar aqui, ali o 8. Ora, aconteceu que ao desempenhar as funções sacerdotais diante de Deus, no turno de sua classe, coube-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, foi aquilo que eu expliquei para você, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a assembleia do povo estava fora, em oração na hora do incenso. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se. E o temor apoderou-se dele. Agora para comigo e pensa. Um homem que era sacerdote do templo, que conheceu a história do povo de Israel, sabia que Deus tinha aberto o mar vermelho, que maná veio do céu, codorniz, uma nuvem acompanhava, nada aconteceu, o sapato crescia no pé, não precisava comprar roupa. Ele se apavora quando ele vê um anjo do Senhor. Então esse cara, ele não estava muito conectado com as coisas sobrenaturais. E esse é um grande problema, porque quando Deus fala com você, a tua emoção grita. Você chora, você esperneia, mas depois você esquece o que foi falado. E aí você não consegue viver em cima da palavra. Daí que você não lembra, você começa a inventar uma história. Fala para o irmão, Deus é diretivo. Fala aí. E você precisa entender as direções de Deus. Porque se você não entende, você diz que foi Deus que fez, mas não foi. Eu tenho uma birra, as pessoas fazem um negócio, compram, vendem, trocam, e dizem assim, se Deus quiser vai dar certo. Meu Deus, mas você não perguntou para Ele se era para fazer? Agora você está botando Deus no teu rolo. E aí Deus diz assim, não, eu não pedi para você fazer nada não. E aí lá na frente você fala, Senhor, me socorre. E Ele, como Pai, te socorre. Só que você vive o tempo inteiro assim. Porque sabe qual é o problema? O problema é esperar uma palavra. Quanto tempo esse homem estava esperando? A sua mulher desejava ter filho e ele também. E aí quando o anjo aparece, ele fica com medo. O medo se apodera dele. Por quê? Porque ele agiu com a sua alma.
Com a sua mente. Meu irmão, você nunca vai entender a Deus. Fala, irmão, você nunca vai entender a Deus. Fala aí. Meu irmão, você não pode pegar o céu e trazer para o teu raciocínio lógico, isso não existe. Você fala assim, Deus é um Deus irado, mas pera lá, você está botando esse nível de ira através do teu padrão de ira, porque Deus é amor. Então a ira de Deus, ela vem através do amor. Você não pode botar o teu padrão de sentimento para o padrão do Pai do céu, Criador de todas as coisas e soberano. Amém? Continuando. Zacarias perturbou-se, o temor apoderou-se dele, disse-lhe, porém, o anjo, não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida. A tua o quê? Então ele estava orando ali, falando, Senhor, eu quero um filho, Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho. E aí quando o anjo aparece para cumprir a promessa, o cara se esconde. Meu Deus, o que é isso? Cara, você estava orando, cara. Eu vim te trazer o que você está pedindo. Amém? Agora, olha a diferença. Lucas 1, 27. Há uma virgem desposada com um varão chamado José da casa, havia o nome da virgem, era Maria, entrando ele, disse-lhe, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela ficou? O que ela ficou? O que diz aí? Perturbada. Ela intrigou com essa palavra e pôs-se a... Pelo amor de Deus, você não está lendo aí? Ela pôs-se a... Olha a diferença. O cara se perturba, fica com medo, agitado e se esconde. Ela se perturba e pensa. Fala, não, peraí, que negócio é esse? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Opa, tem uma parada semelhante aqui. Isso é muito íntimo para mim. Pergunto para o irmão, você quer ser Maria ou quer ser Zacarias? Pergunta aí. Amém? É a tua resposta que determina onde você vai chegar, irmão. Fala comigo, é a minha resposta que determina onde eu vou chegar. Vou contar aqui, porque senão não vou dar tempo. O que aconteceu com Zacarias quando ele sai do templo? Ele fica... Tipo, cara, você está falando muita bobagem, então eu vou calar sua boca, porque senão você vai estragar o processo. Você vai estragar o plano que eu tenho. Porque João Batista vinha anunciar a vinda do Messias que estava para nascer em Maria. Então, vou calar sua boca. Às vezes é Deus que permite essa enfermidade. Às vezes é Deus que permite acontecer um problema para você não estragar o plano. Porque aí você quer agir no teu natural. E Zacarias, ele intrigante, agitado, ele duvida. Ele fala, não, mas isso, como que vai ser esse negócio e tal? Cala a boca! E aí ele sai daquele lugar assim. E os caras falam, meu Deus, aconteceu alguma coisa lá dentro. O que será que foi? E um tempo depois a mulher dele está grávida. Uau, as orações dele foram atendidas, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas podia ter poupado a angústia de ficar mudo. Amém? Então, meu irmão, diante de uma palavra, fica quieto. Não fala besteira. Fala, irmão, não fala besteira, irmão. Fala aí para ele. Fala para ele assim, não queira dizer Deus o que ele tem que fazer. Diz aí, diz. Diz aí. Senhor, o Senhor precisa tocar na minha filha. E você está querendo dizer o que eu tenho que fazer com a sua filha. Para, intercede por ela, mas quem faz sou eu, não é você. É porque, Senhor, eu quero aquele carro. Ah, mas eu não estou afim de te dar aquele carro. E aí, vai ficar bicudinho? Vai brigar com o papai? Vai para a parede. Deus não deu. Para, irmão. A gente precisa amadurecer na fé. Sabe o que essa pandemia veio nos apontar? Que nós precisamos depender dele, unicamente dele. Amém? É o povo no deserto. Você acredita que aquele povo saiu do Egito? Tinha criança lá do tamanho do meu menininho, de 8 anos, e tinha criança do tamanho do meu maior, de 15 anos. Eles andaram quantos anos no deserto? Pararam no shopping para comprar roupa, sim ou não? Mas a Bíblia fala que o sapato crescia no pé. Meu Deus, a roupa crescia com eles. Que Deus é esse? Amém? Amém? E você está preocupado com a pandemia, que a tua empresa vai quebrar. Entrega na mão dele. E se quebrar, não é o que ele quer para você. Ele vai abrir uma porta melhor. Aleluia. Amém?
Amém? Mas não, você está apegado com as coisas dessa terra. E ele está dizendo, ei, desapega, porque tudo isso vai ficar. Eu quero te colocar em outros lugares. Mas não, você está apegado com aquilo, eu levei tantos anos construindo isso. Abraão, sai da tua terra, larga a tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão estava super cômodo ali. Tinha horta, tinha vaca, tinha boi, tinha ovelha, tinha o pai por perto, tinha o irmão, tinha o primo. Estava lá de boa, na moral, uau, vida sossegada. Aí vem Deus e bagunça a vida do cara. Aí esse Deus não tem juízo, não, né? Fala a verdade. Amém? Fábio, irmão, ele quer bagunçar a tua vida também, irmão. Aliás, acho que ele já bagunçou, né? Que bom, porque agora ele vai começar a organizar do jeito dele e não do teu. Porque você sempre organizou do teu jeitinho. Então ele precisou dar um chute no pauzinho da barraca, fazer entrar água lá, inundar tudo, você perder muita coisa. Aí ele falou assim, não, agora sou eu que vou te dar, para você provar do Deus de Israel, porque você sempre diz assim, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo, Senhor, eu quero te conhecer, Senhor, eu quero ver a tua face. Ah, você quer? Quero. Pá, chuta o pau da barraca. Mas Deus, não, mas você não falou que você queria? Eu precisei tirar Israel do Egito e levar para o deserto para eles poderem provar de mim. Eles comeram o pão que eu dei para eles. Lá no Egito eles comiam o pão da mesa do faraó. Eles comeram a carne que eu dei para eles. Lá no Egito eles não comiam carne. Eles provaram de mim. A minha presença estava com eles dia e noite na coluna de nuvem. Aí você quer viver o sobrenatural, mas por favor não toque nas minhas coisas. Ai, ai. Olha para o irmãozinho que está do seu lado e pergunta para ele assim, você está entendendo? Pergunta aí. Está entendendo, irmão? Amém? Eu sei que não é fácil. Eu estou falando de coisas para vocês que eu tenho vivido. Hoje eu sou dona de casa, eu lavo, passo, cozinho, empurro o carrinho de nenê, lavo roupa, ainda tenho celular. Alô, oi, André, fala, porque ele sempre liga nessas horas. Amém? Estou brincando. É que eu não tenho mais a sogra, né, André? Que Deus a tenha. Amém? Aleluia. Está entendendo? Ele bagunça tudo. Por quê? Porque ele vai organizar depois. Agora, se você não deixar, vai ser tudo do teu jeito de novo. E de novo você vai ter que ficar dando volta em volta da montanha, sem nunca entrar na terra prometida. E ele tem uma terra para você. Aliás, essa casa é a terra prometida e ele quer morar aí. Então, ajeita a tua casa, irmão. Deixa ele fazer o que tem que ser feito lá dentro. Para de você querer pegar as rédeas da coisa. Amém? Teu papel é só interceder e orar. Só isso. E acreditar. Ficou mudo. Imagina Deus deixar alguém mudo aqui? Misericórdia, né? Porque a gente quer ver milagre, quer ver o mudo falar. Mas quando quem está falando fica mudo, a gente pensa que é o diabo. Às vezes não, é Deus calando sua boca para você não falar besteira. Amém? Dá um glória a Deus aí para ver se você está entendendo o que eu estou falando. Amém? Continuando aqui, Maria o quê? Ela pôs-se a pensar. Falou, mas por que semelhante saudação? O que ela diz aqui? Meu Deus. Pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. Por que esse cara me chamou de ave? Cheia de graça? Então eu sou agraciada? Agraciada por quê? Eu estou aqui contextualizando, né? Não sei se é assim que fala, certo? Porque se ela se pôs a pensar, pensa numa coisa, você começa a contextualizar, é ou não é? Por que na minha casa? E aí a hora que o anjo começa a desenrolar o rolo, ela começa a entender, porque ela conhecia a profecia, porque ela era judia, e os judeus conhecem a Torá, e eles tinham que ir ao templo, e o que mais eles ouviam no templo era justamente esta passagem de Isaías. E ela fala, opa, o negócio está ficando estreito. E aí ela faz uma prova. Ela fala assim, mas como se fará isso se eu não conheço o homem? A pergunta dela não indigna o anjo, ou o anjo do Senhor a ponto dela ficar muda. Traz uma resposta. E qual é a resposta? A resposta que testifica a promessa. O que ele diz? O Espírito do Senhor te envolverá com a sua sombra, e o ente que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Meu Deus. Agora entenda, o Espírito te envolver. Envolver é tomar por completo. E essa palavra graça, olha que interessante o que ela, ou favorecida, olha o que ela significa. Aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, privilégio.
encantadora, muito favorecida, generosa, amável, agradável. Era uma mulher virtuosa, sim ou não? Era ou não? Sim. Amém? E aonde foi preparado isso? Lá na profecia de Isaías. Então, meu irmão, você quer que os teus filhos, as tuas filhas, ou o teu futuro marido, quem é solteiro aqui, a tua futura noiva, sejam homens e mulheres abençoados e abençoadores? Profetiza. Libera uma palavra. Libera uma palavra, para que eles andem nessa palavra. Por isso que a Bíblia fala que a maldição de uma mãe arrasa o alicerce da casa de um filho, porém a bênção paterna fortalece até 1000 gerações. Amém? Por quê? Porque Deus está esperando uma palavra sair da sua boca. Mas como você não senta com Ele, não encontra com Ele, a casa está suja de tanta angústia, de tanto nervo que você passa, você só lança maldição. E aí você quer que os teus filhos cheguem em algum lugar. Não, eles vão andar em cima de uma palavra. Qual é a palavra que você tem liberado dentro da sua casa nesses dias? Agora entenda, olha o que acontece. Deus sempre era exaltado aonde? Fala comigo, templo. Deus era exaltado aonde? Ele era invocado no templo. Mas nós estamos falando de casa. O seu João estava dizendo que precisa reconstruir uma casa. Agora, olha o que acontece na casa de Isabel. O primeiro avivamento da terra. 1:39. Naqueles dias Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou aonde? Na onde? Na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu o quê? De Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta de quem? Aonde que Deus se manifestou? No templo? E a partir desse momento, a casa se tornou morada do Deus Altíssimo. Por quê? Porque no templo, ele já não era mais invocado e adorado como deveria ser. E aí Maria, que estava envolvida com o Espírito Santo, quando ela chega e fala, Shalom Adonai, Isabel, sentiu um treco aqui, menina, que negócio é esse? E aí começou um avivamento dentro daquela casa. O bagulho ficou doido lá. Porque o texto ele vai dizendo o que aconteceu, mas ele não conta nas entrelinhas que elas dançaram e elas pularam e o negócio ficou louco e os vizinhos ficaram olhando e falaram, ó, estão tudo bêbada. Ó, e essas mulheres aí, aquela lá é de Nazaré, sabe aquela vilinha lá? Ela tá lá, ó. Não liga não, viu? Porque elas são assim mesmo. Só que elas não sabiam o que estava gerando no ventre delas. Amém? Quem não sabia, as vizinhas, não sabia o que estava gerando no ventre delas. Aí eu pergunto para você, o que hoje está sendo gerado no seu ventre? As notícias do mundo? Você está dando à luz ao medo, à insegurança, o inconformismo dentro da sua casa? Ou você está gerando Cristo lá? Ou você está sendo como que fala assim, quando emana o Espírito Santo? Porque ele está aí, e é só você querer. Amém? Quem quer, diga amém. Fala, eu quero. Fala assim, ó, eu quero ser cheio do Espírito Santo, como Maria estava, para que aonde eu chegar, haja uma revolução espiritual, para que a vida nasça e a morte dê lugar ao Filho amado. Amém? Amém. É isso aí, seu João. Glória a Deus. Dá uma glória a Deus aí, gente. Quem entendeu, diga amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. De pé. Um anjo lhe trouxe a mensagem, a Virgem escolhida Maria, firmes promessas, recebeu do Espírito Santo, e o Verbo se fez nesse dia, e a Virgem de tanta humildade entendeu os pedidos seus, dos planos e sonho que tive, e aceitou ao chamado de Deus. Bonita essa música, né? Conhece? Eu não lembro mais, mas eu... Não lembra? Ah, o refrão não lembro. Maria, Maria, Maria. Se for pagar mico, deixa. O anjo lhe trouxe a mensagem, a Virgem escolhida Maria recebeu do Espírito Santo, e o Verbo se fez nesse dia, e a Virgem de tanta humildade deixou todos os projetos seus, os sonhos e planos que tinha, e atendeu ao chamado de Deus. Maria, 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 eleita a mãe do Senhor. Maria, 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 um raio de luz e do amor. Maria, 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 caminho de lágrima e dor, que Deus escolheu para ser a rainha da paz e do amor. E assim o Senhor ordenou que o Cristo na terra viria, seria a imagem do homem, o Filho da Virgem Maria, nasceu na pobreza em Belém, pra mostrar que Senhor foi rei. Cresceu ensinando entre guerras, foi Deus que ordenou essa lei. Maria, 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 eleita a mãe do Senhor. Maria, 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 um raio de luz e do amor. Maria, 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 caminho de lágrima e dor, que Deus escolheu para ser a rainha da paz e do amor. E a Virgem seguindo os passos do filho que andava a pregar palavra de Deus para o povo que sem fé não queria aceitar. Maria, esta mãe carinhosa, ia sempre seguindo Jesus, e chorava ao saber que um dia perderia este filho na cruz. Maria, 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 eleita a mãe do Senhor. Maria, 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 um raio de luz e do amor. Maria, 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 caminho de lágrima e dor, que Deus escolheu para ser a rainha da paz e do amor. Mulher, quando você sofreu, sem nada poderes fazer,
Se pudesse arrancava-o da cruz e nunca o deixava morrer. Quando lanças feriram Jesus, mostrou a grandeza do amor. Teve força para assistir tudo, só uma mãe pra aguentar tanta dor. Maria, 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 eleita a mãe do Senhor. Maria, 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 um raio de luz e do amor. Maria, 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 caminho de lágrima e dor, que Deus escolheu para ser a rainha da paz e do amor. Não pagou mico, né?